Salve galera, salve rapaziada, salve meninas, tudo bem? Então, hoje nós estamos aqui para a nossa quarta questão do nosso desafio, uma questão por dia. Então, para quem não conhece ainda o projeto, está aqui a nossa apresentação. Tá? Eu, há um tempo atrás, no início do ano, lancei um curso, um projeto chamado Desafio 12 de 12 SpaceX Geografia. Né? A proposta desse curso é fazer um trabalho diferenciado, um trabalho em que a gente resolve questões inéditas toda semana. É um trabalho que a gente resolve questões de vestibulares anteriores da própria SpaceX toda semana, né? Com o foco com a ideia de pegar toda a bibliografia, tá? Para quem não conhece a ideia, não estou explicando, a gente pega toda a bibliografia, eu olho os assuntos que são mais quentes, aqueles que normalmente caem, aqueles que ainda não caíram e podem cair, que tem grande chance de cair, e a gente faz aí um mix, tá? de questões, a gente elabora questões seguindo o programa à risca, tá? E depois que eu criei esse projeto, surgiu a ideia de fazer um desafio de uma questão por dia. Por quê? Porque muitos alunos me pediam, né? Falaram comigo: "Pô, professor, por que você não resolve questões de anos anteriores? Vai ajudar a gente também. A gente, vez por outra, tem dúvida, a gente às vezes vê um gabarito no site, mas não entende muito bem a resposta, ou o comentário não está muito bem feito." Então, a proposta é essa. Tá? Para quem não sabe, meu nome é Wagner, fui professor da SpaceX entre os anos 2005 e 2009, sou da turma do quadro complementar de oficiais do ano de 2004. Tá? Então, estou aqui para ajudar vocês a encarar essa prova, a encarar esse desafio que é o concurso da SpaceX. Cada vez mais concorrido, mais de 100 candidatos por vaga entre os homens, mais de 250 candidatas por vaga entre as mulheres. Então não é brincadeira, é um desafio e conte comigo para a gente encarar esse desafio juntos, beleza? Então hoje, pessoal, a gente vai ver a questão 25 do modelo E do ano passado. Tá? Que questão foi essa? Né? Então vamos dar uma olhadinha nela aqui. A questão 25, pessoal, é uma questão tranquila, tá? Uma questão simples, não era uma questão para derrubar, não era uma questão para ninguém ficar arrancando os cabelos desesperados. Tá? Então vamos dar uma olhadinha nela aqui. Tá? Tem um enunciado até bem assim bobinho, né? Vamos dizer assim, tranquilo. Tá? Um professor de geografia, ao iniciar sua aula sobre o continente europeu, apresentou o seguinte mapa para os alunos. Então tem aqui um mapa, tá? E ele já marcou aqui as duas cidades que ele vai utilizar para fazer a questão. Que cidades são essas? Atenas, na Grécia, e Dublin, na Irlanda. Tá? Então, galera, seguinte, é uma questão que pede um conhecimento, digamos, geral sobre a Europa e mais especificamente sobre essas cidades. Na verdade, eles usaram essas duas cidades para tentar ali tirar alguns conhecimentos básicos sobre a Europa dos candidatos. Essa que é a verdade. Tá? Então, assim, as cidades meio que viraram vamos dizer assim, pretexto para perguntar questões diversas. Vamos dar uma olhada na primeira ideia aqui que eles estão pedindo. Tá? Então, ele diz o seguinte: apesar de localizada na zona temperada boreal, atenção para as palavras, tá? Boreal, boreal que está ao norte, tá? Boreal é o oposto de austral, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, vou colocar aqui, deixa eu ver aqui, onde é que eu vou escrever, aqui embaixo, e a letra ficou extremamente pequena, então vamos aumentar essa letra, né? Olha aqui, galera, vou ficar aqui como um registro para vocês. Boreal, tá? Versus austral, né? Austrália, né? Terra que está no sul, tá? E boreal que está ao norte. Sinônimos: setentrional, norte. Sinônimo para austral, meridional. Então essas palavrinhas são importantes que vocês conheçam. É um repertório de palavras que são típicas da geografia e que quando o aluno não conhece, às vezes ele erra a questão por falta de vocabulário. Não é porque ele não conhece a geografia, não é porque ele, o cara, porra, que não está estudando, não está paperando, não. É porque ele não presta atenção em palavras que são típicas, são do vocabulário da geografia. Beleza, pessoal? Então, fiquem atentos. Então, aqui, ó, Boreal Norte, tá? Então, Atenas está na zona Boreal Norte? Sim, porque está acima do está acima do Trópico de Câncer. Né? Então, a gente vai olhar aqui um mapa mais à frente, vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui o Trópico de Câncer, está aqui
a linha do Equador, na verdade, né? Então a gente está falando do hemisfério norte, tá? Então todas as terras que estão acima da linha do Equador estão na área, digamos, do hemisfério norte, como o próprio nome já diz, tá? O fato de estar acima do Trópico de Câncer significa que está na zona temperada, tá? Então são dois conceitos diferentes. Acima da linha do Equador, hemisfério norte. Acima do Trópico de Câncer, zona temperada, né? Acima do trópico e até o Círculo Polar Ártico, limite da zona temperada. Tranquilo? Então, ó, zona temperada boreal. Atenas apresenta clima mediterrâneo, ao passo que Dublin está na zona de influência do clima temperado oceânico. Bom, o que a gente precisa, como que a gente resolve essa questão? Basicamente uma questão, pessoal, de conhecimento geral, tá? E de observação de mapa, porque isso não está textual, tá? O caso de Atenas é até curioso, porque aparece um climograma no Conexões Plus, tá? Ou no Conexões Plus, se vocês preferirem o inglês bonito, tá? Que é esse livro aqui. E nesse livro ele mostra o climograma de Atenas, tá? Imagina até que a banca olhou isso, viu lá Atenas, opa, teve a ideia para fazer a questão, tá? Mas o climograma de Dublin não aparece, aparece o climograma de Bruxelas, que também é muito utilizado para descrever o clima temperado oceânico, né? Então, só que Dublin está ali do lado de Bruxelas, está pertinho, tá? Está aqui na mesma cor, ó, temperado oceânico, segundo a classificação de Köppen. Tranquilo, pessoal? Então, olha só, Atenas está aqui, ó. Atenas é Mediterrâneo. Pô, pessoal, mas como é que eu vou saber isso? Cara, conhecimento de mundo, conhecimento geral, conhecimento de geografia mesmo, entendeu? Que você teve ao longo aí de todo o seu ensino, da sua formação. Tem que saber. Tem algumas cidades que se eu não conhecer, algumas referências gerais, que se o cara não conhecer, ele está terminando, é como se ele estivesse terminando o ensino médio sem saber aquelas palavras bem simples da língua portuguesa, sacaram? É o vocabulário da geografia, é um conhecimento básico da geografia. Então, por isso que eu falo para os meus alunos, tem que olhar o mapa, né? Olhar e assim, observar, se debruçar, pensar, ver, analisar, não é só olhar, né? Ver, enxergar, porque aí você começa a pegar essas nuances, tá? Então, Atenas aqui na faixa mediterrânea, né? Na área de clima mediterrâneo, assim como Roma, assim como, por exemplo, você pode pegar aqui Madrid, Lisboa, cidades que estão aqui, né, no sul da Europa, tá bom? Então, vamos embora. O que a gente tem mais aqui? Então, nessa questão, não tem o que discutir, tá? A questão está certa, número 1 está certa. Vamos passar para 2. As duas capitais estão situadas em uma zona de instabilidade tectônica? E aí? Bom, mais uma questão que pedia do candidato visualização de mapa, tá? Mais uma questão que a banca pegou para falar, vamos lá, vamos ver se os caras olham os mapas, vamos ver se eles prestam atenção nas aulas de geografia, vamos ver se eles atentam para os mapas, né? Então aqui, ó, caso de Dublin, né? Aqui, ó, bem acima, né? Bem distante do encontro aqui da placa africana com a placa euroasiática. Já Atenas, por outro lado, tá aqui bem próximo, então próximo dessa convergência. Se está próximo de uma convergência de placas, está numa área de instabilidade tectônica. Então, a nossa questão, nosso item número 2 está errado, tá? Então a gente vai deixar aqui, né, o nosso F de falso, né? E essa questão aqui, a número 2, a gente já eliminou. Então, se a gente voltar aqui, ó, então o bisu que eu dou para vocês, né? Eu já matei aqui a letra C, concorda? É uma forma de fazer prova. A 2 aparece aqui também. Já matei C e D, beleza? Bora voltar aqui. 3. Dublin localiza-se no hemisfério ocidental, enquanto a capital grega, Atenas, encontra-se no hemisfério oriental. Mais uma questãozinha que pedia um conhecimento básico, um conhecimento, né, de sexto ano, eu diria, né? Ocidente e Oriente, leste e oeste, né? Mas de todo modo, vamos embora, vamos mostrar aqui para vocês o mapa, né? Então eu peguei aqui um mapa do Google Maps, fiz aqui um print de tela, tá?
para vocês localizarem Dublin, que está aqui, tá? Numa outra visão, né? Um mapa um pouquinho mais incrementado aqui, com as vias e tal, e Atenas aqui do outro lado. Aí vocês vão falar assim, e aí, professor, não me disse nada até agora. Tá bom, então eu vou falar um pouco mais. Vamos lá, vamos ver se agora eu vou dizer alguma coisa para vocês. Né? Olha só, existe um meridiano chamado meridiano de Greenwich, que é uma linha imaginária que vocês conhecem, com certeza, que passa por Londres, que passa pelo Observatório de Greenwich, que vai dividir o mundo em leste, não é isso? E oeste. Leste e oeste. Querem uma outra visão disso que eu estou falando? O mapa de fusos horários é a melhor, talvez um dos melhores mapas para vocês visualizarem isso. Por quê? Porque Greenwich está passando aqui, ó. Está cortando o mapa no meio, onde eu estou passando o mouse. As terras que estão para cá, no sentido do continente africano, né, da Ásia de uma maneira geral, Oceania, são terras que estão a leste. A galera que está pro outro lado, a galera que está aqui pro nosso lado do continente americano, Groenlândia, etc., a gente está no lado oeste do globo. Alguém vai dizer assim, pessoal, mas espera aí, mas eu aprendi que essa coisa de oeste e leste não é bem assim. Porque, por exemplo, a Alemanha é um país ocidental. Né? A própria França é um país ocidental. Né? E o senhor marcou aqui essa linha, para mim não está fazendo sentido. Né? Então aí vamos diferenciar. Tá? Essa palavra, pessoal, essas duas palavras, elas ganham sentidos diferentes conforme o contexto. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente divide a Terra a partir do meridiano de Greenwich, tá? Você tem uma divisão geográfica. Então quem está, né, digamos, à esquerda de Greenwich, olhando pelo mapa que a gente está acostumado a ver, né, nesse mapa aqui, essas porções estão aqui nessas cores de vermelha, né, e laranja, esses tons de vermelho, laranja, tá? Todas essas localidades que estão do fuso 0 para até o fuso mais 12, perdão, fuso menos 12, são localidades que estão atrasadas em relação a Greenwich, são localidades que estão a oeste de Greenwich. Por outro lado, quem está, né, do fuso 0 para até o fuso mais 12, tá? Ou seja, 12 horas adiantado em relação a Greenwich, está em porções ou está em áreas da parte leste do globo, na parte oriental do globo, tá? E a gente está no lado ocidental. A outra coisa que eu falei, né, diz respeito a uma divisão que é mais cultural e socioeconômica do que propriamente geográfica. Então, quando eu digo que a Alemanha é um país ocidental, eu não estou falando de localização geográfica, eu estou falando de economia, eu estou falando de cultura, eu estou falando, né, de relações internacionais, estou falando de uma aproximação maior com os Estados Unidos, com outros países que a gente chama de Ocidente, de mundo ocidental. Né? Em alguma medida a gente pode até dizer, por exemplo, que a própria Austrália, considerando esses critérios socioeconômicos, critérios culturais, é um país ocidental, né? Porque teve colonização inglesa. Então, assim, aí já é uma divisão que não segue esse critério estritamente geográfico. Tá, pessoal? Não é só a divisão do globo em duas metades, né? Em dois hemisférios, duas metades de esfera. É isso? Então tem aqui, de um lado, o hemisfério oriental, de outro hemisfério ocidental, quando eu considero uma divisão geográfica. Quando eu falo em questões culturais ou uma identificação por sistemas econômicos e tal, aí é outra parada, é outra coisa totalmente diferente, tá bom? Então, essa afirmativa, que talvez alguns tenham esbarrado nela, não sei, tá? Tá correta, porque, de fato, a Grécia está no lado oriental do planeta e Dublin está do lado ocidental, tá a oeste de Greenwich, e Atenas está a leste de Greenwich, beleza? Então, para terminar nossa questãozinha, tanto a Grécia quanto a Irlanda não integram o espaço Schengen.
muita gente boa não sabe o que é o espaço Schengen. E talvez tenha sido até esse item que derrubou você ou que derrubou muitos outros candidatos, né? O que é o espaço Schengen, pessoal? Olha só. Um espaço, na verdade, eu costumo falar para os meus alunos que Schengen, o espaço Schengen, é uma área que materializa, tá, a União Europeia em termos geográficos. Tá? Por quê? Porque a União Europeia foi criada, e isso é um assunto para a gente explorar em outros vídeos, em outras questões, mas ela foi criada com o intuito de integrar mercados, né, de integrar economias disso que a gente chama de Europa, ou pelo menos uma parte disso. Né? E para que isso se materializasse, para que isso acontecesse de fato, precisava haver uma integração espacial. As fronteiras tinham que ter mais fluidez. Né? Um caminhão que sai da Alemanha e que quer entrar, por exemplo, na Áustria, ou que quer ir para a Itália, ou que quer ir para a Suíça, que quer ir para a Espanha, né? Um trem e tal. Quanto menos obstáculos esse trem ou esse caminhão tiverem, né, ou o barco, seja lá o que for, as pessoas, em último caso, em última instância, melhor. Né? Isso, na verdade, caminha no sentido dessa integração entre os países. Tá? Então, a ideia do espaço Schengen é criar um espaço, como a bibliografia diz, de livre circulação, de cooperação entre os países, tá? De livre circulação de pessoas, bens e serviços, basicamente, que foi criado em 85 e, na verdade, se materializou para valer nos anos 90. Tá? E aí o que acontece? O que a questão dizia? Que tanto a Grécia quanto a Irlanda não integram Schengen. E aqui é que está o problema, porque a Grécia, vamos olhar aqui o mapinha, a Grécia integra Schengen. Né? Então vou colocar aqui uma marcação para vocês, tá? Vou pegar uma linhazinha aqui, tá bom. A Grécia está aqui, lista dos países que integram Schengen, está aqui, ó, Greece, né? Aqui em inglês, como todo mundo conhece, é fácil, né? E a Irlanda, seguindo um pouco a linha do Reino Unido, tá? Não integrando, não faz parte do espaço Schengen. Na época que o espaço foi criado, a Irlanda pediu para não fazer parte desse espaço. Tá? E aí, para encerrar, depois a gente vai falar um pouco mais disso em outro momento, em outra questão. Tá? Vem uma questão de União Europeia mais para frente, a gente vai falar disso com mais profundidade, mas só para adiantar para vocês que a gente precisa entender que existem 3 escalas diferentes. Né? A gente tem Schengen, a gente tem a zona do euro e tem a União Europeia. São 3, digamos, camadas, digamos assim, tá? Que em alguns casos elas se superpõem, elas se encontram. Em alguns casos os países, um certo país vai aparecer nos 3, em alguns casos vai aparecer só em um, em alguns casos vai aparecer vai aparecer em 2, e em alguns casos não vai aparecer em nenhum desses 3 espaços. Tá? Então vejo, por exemplo, que o caso da Suíça, que é interessante, que a Suíça não faz parte da União Europeia, mas faz parte do espaço Schengen. Por quê? Porque a Suíça tem uma localização, né, central. Então, houve toda uma negociação para que a Suíça participasse de Schengen para facilitar os deslocamentos. Né? Boa parte das cargas que circulam aqui nessa área, que é o coração da União Europeia, né, passam pela Suíça. Então, é muito importante que a Suíça fizesse parte desse espaço. Tá? E a Irlanda, em linha mais ou menos com o caso do Reino Unido, tá? Por questões até pela questão migratória, tá? Por entender que isso abriria, porque quando você participa de Schengen, o que acontece? Você abre as suas fronteiras, você dá livre trânsito. Né? Aliás, esse espaço começou a ser muito contestado, por quê? Principalmente, ou quando, né, melhor dizendo, quando a crise dos refugiados começa. Porque a crise dos refugiados, com ela o que vem? Né? Vem um fluxo muito grande de pessoas oriundas da África, do Oriente Médio, e que vão conseguir acessar a União Europeia em larga escala. Vamos dizer que o cara entrou pela Itália, a Itália está no espaço Schengen. Se o cara entrou na Itália, pessoal, ele pode circular livremente por quaisquer países aqui que fazem parte do espaço. Por quê? Porque não existe controle de fronteira, não existe lá, tipo a Polícia Federal deles, entendeu? Lá na fronteira para bloquear a passagem. Você passa livremente, você aluga um carro e anda tranquilamente por esses países. Tá? Você pega um trem e anda, não tem controle.
Então, essa é uma das críticas dos países que não quiseram fazer parte desse espaço de livre circulação. Beleza, pessoal? Então, esse é o comentário de hoje, tá? Essa era a questão que eu queria trazer para vocês hoje, questão 25 do modelo E, mais uma questão para conta, mais uma questão resolvida, tá? Espero ter ajudado vocês. Quem ainda não me segue lá no Twitter, no Instagram, hoje eu ouvi falar muito de Twitter. Quem quiser me seguir no Insta, tá aqui o meu perfil, @prof_Wagner Salles, tá? Todo dia tem uma postagenzinha, quase todo dia, né? Alguma dica. Eu hoje abri uma dica sobre o Oriente Médio, né? Uma pergunta, eu lancei lá uma pergunta, então você já pode interagir lá com a gente, pode participar, tá? E até a data da prova, ainda vem muita coisa boa por aí, tá bom? Obrigado por você ter assistido esse vídeo, compartilha com alguém que você conhece, que está estudando para a prova, que está precisando, tá? Se puder, se inscreve no canal, dá aquela força pra gente e até amanhã, até a nossa próxima questão. Forte abraço e ótima semana pra gente.